Eu sou o professor Edson Pedro Ferlin e vou apresentar o trabalho Aspectos Históricos e Filosóficos abordados em disciplinas de engenharia, estudo de caso na disciplina de Fundamentos da Engenharia. Então esse trabalho foi desenvolvido por mim e pelo professor Marcos Augusto. Então quando nós falamos nessa temática, esse trabalho relata os aspectos históricos e filosóficos em disciplinas de engenharia, em particular aqui no caso do curso de Engenharia de Produção. O trabalho apresenta diversas atividades didáticas utilizadas ao longo da disciplina, bem como a incorporação dos conceitos históricos e filosóficos de modo contextualizado na engenharia. E essa experiência vale também para outros cursos, não só para a produção. Então, quando a gente está falando disso, vamos primeiramente contextualizar. Então, os cursos de graduação em engenharia, em especial de produção, têm se mostrado bastante atrativos para a formação superior, né, para principalmente na questão do mercado de trabalho, área de atuação. Só que a gente vê que isso muitas vezes também tem o detalhe, o aluno chega todo com uma certa esperança e tudo mais, e se decepciona num primeiro momento. Então, a ideia é que os cursos devem se pautar por ações, né, que visam reduzir a taxa de evasão nos cursos de engenharia, bem como a melhoria na qualidade da formação desses engenheiros. Então, se nós olharmos aí a questão do que está preconizado na DCN, um dos itens lá trata, né, dessa visão mais ampla. E aqui eu destaquei 2 pontos. A questão da base filosófica, né, com enfoque na competência, e a abordagem pedagógica centrada no aluno. Então eu destaquei esses 2 itens, tem outros relevantes também, mas esses 2 que têm muito a ver com o que nós vamos apresentar aqui nesse trabalho. Quando nós falamos nisso, então nós estamos vamos apresentar como foi feito isso nessa disciplina de Fundamentos da Engenharia. Então, primeiramente, essa disciplina é ofertada para os estudantes do primeiro período do curso. Então tem como objetivo abordar os principais aspectos que permeiam o curso de produção, desde a origem da engenharia até as tendências de futuro, passando pela questão de atribuição profissional, órgãos de classe e tudo mais. É uma disciplina semestral de 80 horas ou 4 horas semanais. Essa disciplina tem algumas temáticas centrais. Então, começa lá desde a natureza e formação do engenheiro, a questão de ciência e tecnologia, até passando, né, pela questão da origem e evolução, engenharia no Brasil, passando pela questão do modelo de simulação, otimização, projeto, competências transversais, a engenharia e o meio ambiente, a engenharia no mundo e, propriamente, olhando o curso de engenharia, no caso aqui, engenharia da produção. Para a gente poder trabalhar isso, tem algumas atividades didáticas que foram montadas para essa disciplina, visando esses 2 itens lá que foram apontados, né, a questão da base filosófica, visando a competência, e a questão de estar centrada no aluno. Então, algumas atividades nós juntamos aqui para dar esse embasamento aí. Então, primeiramente, vamos lembrar um pouquinho, né, dos níveis de aprendizagem, ali a famosa taxonomia de Bloom, ou mesmo a taxonomia revisada. Então, qual é o nosso objetivo sempre? A gente trabalhar com as camadas superiores lá, que é a parte do metacognitivo, né, que são as 3 primeiras camadas dessa pirâmide. Esse é o nosso objetivo sempre, né? Aonde que aí realmente as coisas dão significado, as coisas realmente têm a ideia do aprender propriamente. E isso está corroborado com a questão da pirâmide de William Glaser, que no caso, o nosso objetivo é trabalhar na parte inferior, ali onde tem as maiores porcentagens. Aonde eu tenho a maior porcentagem de tempo de aprendizagem? É quando se discute, quando se faz, ou mesmo quando se ensina. Então, é aqui que nós queremos trabalhar, que tem a ver com aquilo que nós já vimos ali da taxonomia de Bloom. Então, as atividades que nós colocamos para essa disciplina têm justamente esse caráter, tem justamente essa ideia de trazer esse lado filosófico, esse lado histórico, explicando os porquês, mas colocando o aluno no centro desse processo aí. Então, o que nós fazemos? Então, nós temos, né, como uma atividade, aulas expositivas dialogadas. O que quer dizer isso? Quer dizer que todas as aulas, e aqui foi pego 2 slides para servir como exemplo, onde se coloca uma temática, onde o objetivo é fomentar a discussão, onde a gente coloca um tema para que haja uma discussão junto aos alunos, para que realmente haja um modo de pensar. E esse modo de pensar sempre trazendo os aspectos históricos, filosóficos,
dos porquês, né? Então, por exemplo, aqui tem dois exemplos, um deles fazendo referência a Da Vinci, trazendo esse conceito do Leonardo da Vinci, e outro citando Maquiavel, né? Citando o filósofo Maquiavel. Então, são ideias que a gente vai trazendo de maneira a juntar o que já existe em termos históricos filosóficos, então para dar significado. Então a gente discute sempre trazendo exemplos, trazendo esse contexto histórico filosófico. Uma outra atividade que acaba fazendo, durante as próprias aulas, há leituras e há que assistir vídeos por parte dos alunos durante a aula, de modo que não fique para depois, nada disso, porque o material que foi colocado, quer seja leitura, quer seja assistir um vídeo, tem a ver com o conteúdo que está sendo trabalhado, para poder fazer o encadeamento dos assuntos. Então, para facilitar, já foi colocado o QR Code no material, de modo que o aluno aponte o celular e já acesse o vídeo ou a leitura e já faça isso na aula. Então, o aluno tem tempo, normalmente são materiais de curta duração, onde o aluno assiste, vê, e em função disso se discute, se debate, sempre fazendo uma relação, e aqui, por exemplo, peguei dois aleatórios, a questão fazendo aqui uma relação com a ciência e outro fazendo uma relação com a história da engenharia. Então, sempre fazendo essa ponte, trazendo esse lado histórico também. Nós ainda temos mais uma atividade, que é o mapa mental, que é feito logo no começo da disciplina, onde os alunos fazem o mapa mental individual, depois fazem ele em equipe, tem que elaborar um texto sobre esse mapa mental e tem que fazer uma apresentação justamente para quebrar um pouquinho o gelo, quebrar essa questão, lembrando que essa primeira é uma disciplina de começo, justamente para o aluno já se sentir já abraçado, já estar envolvido no curso. Então o mapa mental ele ajuda nisso, porque a gente já começa a entender o que o aluno conhece, qual é a base de conhecimento sobre uma determinada temática, e no caso aqui um exemplo é da engenharia, falando da engenharia, para usar como pano de fundo para fazer todo o tratamento depois ao longo da disciplina. Um outro elemento é a questão da pesquisa bibliográfica. Então, a cada tópico, os alunos são instigados, já fazendo a ponte para o próximo tópico, os alunos são instigados a fazer uma pesquisa bibliográfica com referência e tudo mais sobre algumas temáticas que foram trabalhadas na aula, no tema anterior, que já faz ligação com o próximo tema. Então aqui tem alguns exemplos de algumas pesquisas, por exemplo, qual é o papel do engenheiro na sociedade, qual o perfil profissional, quais as habilidades e competências que se espera, qual é o campo de atuação, e aí, por exemplo, pesquisar e explicar os impactos da engenharia no meio ambiente. São algumas das temáticas das diversas que são tratadas. Sempre o aluno tem que colocar a mão na massa, o aluno tem que sair do modo passivo e para o modo ativo para correr atrás, para buscar esses conteúdos aí. Para consolidar mais ainda o hands-on, a mão na massa, os alunos têm que fazer um estudo de caso em equipe, é um trabalho em equipe, onde tem uma determinada temática que é feita o sorteio, eles têm que elaborar essa pesquisa, sempre trazendo esse lado histórico e da evolução sobre aquela temática, no caso aqui direcionando para a produção, já que é um curso de engenharia de produção, e eles têm que, além de elaborar o texto, eles também têm que apresentar isso na forma de seminários, então isso já ajuda também a estruturar melhor as ideias para poder apresentar. Junto com tudo isso, nós temos diversos seminários, que é justamente para fomentar essas soft skills, né, para fomentar a questão da comunicação oral, principalmente nesse caso aqui, onde os alunos têm que fazer essas apresentações dos seus trabalhos. A gente sabe que hoje em dia isso é muito fundamental na questão, na vida, na vivência profissional, que hoje em dia o profissional tem que estar sempre apto a essa atividade, porque vai sempre demandar essa questão da oralidade na vida profissional. Então, é uma maneira de a gente já fomentar isso também. Veja, tudo isso a gente faz aonde? Numa disciplina em primeiro período, justamente para dar os porquês, mas já fazendo com que eles já entrem nessa nova dinâmica aí. E o que nós poderíamos, então, finalizar como ideia, né? Então, uma disciplina como essa de Fundamentos da Engenharia, foi dado o nome, mas é uma disciplina
de primeiro período, que já traz todos esses conceitos, fazendo a ligação histórico-filosófica, porque aí já ajuda o aluno a entender os porquês, e já fazendo a relação com diversas temáticas que ele vai ver ao longo do curso, ao longo da sua formação e ao longo da sua atuação, isso ajuda muito. E o que você percebe? Percebe que os estudantes ficam mais motivados, ficam mais engajados, porque eles não estão ali somente para engolir aquele material, eles começam a entender os porquês, começam a fazer as relações, sempre fazendo essa ligação histórico-filosófica, científica e tecnológica dos determinados assuntos que são tratados. Espero ter conseguido passar rapidamente a ideia e fico à disposição. Um obrigado a todos.